Olá, eu sou o jornalista Luiz Jorge Mussi Filho, falo para a minha página do Facebook Jornalismo Independente, informação, opinião, compromisso com a verdade, e também para minhas outras redes sociais, Mussi Filho 1, que é do Instagram, e o YouTube, o canal Jornalista Independente. Também para a minha outra conta no Facebook, Luiz Jorge Mussi Filho. Olha só, eu na semana passada estive acompanhando a sessão na Câmara dos Vereadores em Antonina, aqui no litoral do Paraná, sobre a polêmica da pauta lá, a polêmica da PL 21, Projeto de Lei 021/2025, que extingue com os cargos considerados obsoletos pela prefeitura, pelo executivo, né, da prefeitura de Antonina. Bom, já está no meu canal, né, o que aconteceu, a votação, enfim, toda a polêmica, a oposição que esteve presente lá numa manifestação contestando, né, a comunidade compareceu em bom número na Câmara, inclusive até superlotando o plenário da Câmara. Então vocês podem acompanhar na minha página no Facebook, no Instagram e também no YouTube o que ocorreu sobre essa PL 021. Mas eu estou aqui para falar ainda sobre a Câmara dos Vereadores em Antonina. Eu, dando uma consultada no site da Câmara de Antonina, da Câmara dos Vereadores, então as informações que eu vou passar para vocês aqui são informações oficiais, informações são recolhidos aqui do site da Câmara de Antonina. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode acessar o site da Câmara dos Vereadores de Antonina, vai até o portal da transparência do site da Câmara e lá você tem informações e dados de valores de diárias, quantidade de diárias, o fim, o motivo das diárias, salários de vereadores, dos funcionários que são concursados, que trabalham na Câmara, também dos funcionários contratados, né, os funcionários nomeados. Todas essas informações estão disponíveis no site da Câmara e é baseado nessas informações que eu estou passando para vocês a minha opinião, meus comentários e o que acontece na Câmara dos Vereadores aqui de Antonina. É a verdade que a Câmara dos Vereadores está passando, está informando, está passando aqui para o jornalista Luiz Jorge e também para o cidadão que tem acesso livre no site da Câmara. É assim, sobre as diárias dos vereadores. Nós estamos no mês de maio e já passaram 5 meses de pleito desses novos vereadores, alguns que foram reeleitos, né, outros novos vereadores e vereadoras. E falando sobre as diárias desses vereadores, a Câmara, em 5 meses, ela já pagou um total de R$ 64.153,50. Eu peguei aqui, consultei sobre as diárias de 3 vereadores. 2 deles se destacam por terem sido os que mais se utilizaram dessas verbas parlamentares para cobrir essas diárias. E também peguei só de 3 porque são 11 vereadores, então ficaria um vídeo muito longo para esmiuçar cada um. Só que vocês, acessando a Câmara dos Vereadores de Antonina, vai lá no Google, digita Câmara dos Vereadores de Antonina, Paraná, e já sai. Lá você vai poder conferir as diárias dos vereadores, os salários deles e tudo mais. Mas então, eu fiz isso e peguei aqui o total das diárias, como eu falei, que foi de R$ 64.153,50 em 5 meses de mandato. E eu peguei de 3 vereadores para fazer um comparativo aqui. Deixa eu acessar o papel aqui, os papéis das minhas anotações. Deixa eu ver aqui. Bom, olha só.
Eu peguei o vereador, o José de Souza, né? O Zé Boiadeiro, mais conhecido como Zé Boiadeiro. Ele consumiu 17 diárias. Dessas 17 diárias, 3 foram rejeitadas, né? Estão em análise, porque saíram duplicadas. Então eu vou contar como se ele tivesse pego 14 diárias. Mas o total dessas diárias, em 5 meses, o vereador Zé Boiadeiro consumiu da Câmara R$ 11.705,20. Já o vereador Paulo Brosca, o Paulinho da SAMAI, como ele é conhecido, a SAMAI, para quem não conhece, é o Serviço Municipal de Água e Esgoto aqui de Antonina. Ele consumiu 20 diárias. Também o valor deu R$ 11.705,20 em 5 meses de pleito, em 5 meses aí de mandato nesse ano de 2025. E também peguei o vereador Tarson, ele consumiu menos diárias, foram 12 diárias e deu um valor de R$ 7.203,20. Somando-se os outros vereadores, deu aquele total que eu falei de R$ 64.153,50 de diárias. Muito bem, eu sei que vocês querem saber referente a que essas diárias. Então eu peguei só um demonstrativo de apenas um vereador, que foi o vereador Zé Boiadeiro, e os demais vereadores também dei uma zapeada lá no site da Câmara, e praticamente são os mesmos motivos desses pleitos, né, dessas diárias, né, dessas solicitações dessas diárias. Assim, se você pesquisar ali no site da Câmara de Antonina, nas diárias, ali tem as justificativas, por que os vereadores precisaram, né, solicitar essas diárias. Eu peguei de um vereador só, para não ficar muito extenso. Então, assim, eu peguei do vereador Zé Boiadeiro. Eu tenho aqui, como exemplo, eu tenho aqui 3 diárias do valor de R$ 1.800,80. A justificativa: viagem a Curitiba para participar de cursos sobre poder legislativo dos dias 5 a 7 de fevereiro de 2025. Então são 3 diárias, 5, 6 e 7. São 3 diárias, deu o valor de R$ 1.800,80. Aí eu tenho outro aqui, uma diária do mesmo vereador, viagem a Curitiba para participar de reunião na Casa Civil no dia 18 de fevereiro de 2025. Aí ele recebeu essa diária, o valor de R$ 450,20. A viagem está especificada como viagem rodoviária. Então não sei se ele foi de carro ou foi de ônibus, mas está especificado assim, viagem rodoviária. Tenho aqui também outra justificativa de 3 diárias do mesmo vereador, Zé Boiadeiro, valor R$ 1.800,80. A justificativa, o motivo: viagem a Curitiba para participar de cursos sobre legislativo municipal, dia 26, dos dias 26 a 28 de fevereiro de 2025. Então, e por aí vai. As outras diárias, praticamente os mesmos motivos para participar de cursos, de reuniões, participar de... a maioria são cursos, né? Aqui eu tenho mais 3 diárias referente à participação de curso sobre regras constitucionais, legais e jurisprudenciais para a eficiência do mandato legislativo que foi realizado do dia 12 a 14 de março. Então, essas diárias, em sua maioria, são cursos e visita a gabinetes lá em Curitiba, gabinetes de outros legisladores ou algo desse tipo de visita, né, para gabinetes oficiais, digamos assim. Eu, como jornalista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, um dia, ir a Curitiba. Primeiro eu tenho que saber aonde são realizados esses cursos em Curitiba,
né, em qual local são realizados esses cursos em Curitiba. O que eu teria que fazer, e vou procurar fazer isso como jornalista, vou ter que primeiro me informar aonde são realizados esses cursos em Curitiba, verificar se realmente esses vereadores participam desses cursos, se eles só chegam lá, assinam lá a presença e ficam no curso, participam realmente do curso, ou apenas respondem a chamada de presença e pegam o certificado via e-mail após a realização do curso. Se eles realmente participam do curso integralmente, é isso que eu tenho que saber. Então, eu teria que, ou, de repente, na boa vontade de algum vereador, quando for fazer um curso, ele deixar eu acompanhar, né, ele mesmo, a ida dele a esse curso e ver realmente como é que é feito. Se os vereadores têm a prerrogativa de apenas assinar a lista de presença e não participar do curso e ir para outro lugar, ou passear em algum shopping em Curitiba, alguma coisa desse sentido. Então isso eu tenho que realmente fazer, né, para ver realmente se esse dinheiro, essas diárias, estão sendo pagas devidamente para os devidos fins, que são, em sua maioria, participação em cursos. Mas assim, eu acho que para uma Câmara de Vereadores de uma cidade muito pequena como Antonina, uma cidade pobre como Antonina, uma das cidades mais pobres do estado do Paraná, essas despesas elas poderiam ser mais otimizadas. Porque eu tenho aqui uma lista que eu peguei do próprio site da Câmara dos Vereadores, então nada aqui está sendo inventado, eu estou falando a informação que está no próprio site da Câmara dos Vereadores. Eu obtive através do próprio site da Câmara dos Vereadores de Antonina os salários dos comissionados que trabalham na Câmara. São 5 comissionados. Esses salários somados dão uma despesa mensal de R$24 mil, né? R$24.530. Os concursados são mais 5 concursados e dão uma despesa para a Câmara no valor de R$39.546. 11 vereadores que dão uma despesa de R$93.500. O salário dos vereadores é R$8.500, e para o presidente da Câmara, que é vereador também, ele ganha R$8.500 e mais R$1.000 pelo cargo de presidente da Câmara. Então tem uma despesa mensal fixa. Isso aqui é o bruto, né? Eu não sei nem se é o bruto, porque deve ter outros encargos, eu não sei quais são os encargos do funcionalismo público e também dos comissionados, né? Dos servidores públicos, né, que são os concursados. Eu não sei o que incide de encargos no salário deles, o que a Câmara paga a mais de encargos, e também dos comissionados. Mas dá uma despesa de salários, chega-se a um valor total de R$158.576, somando-se os salários dos 11 vereadores, dos 5 comissionados e dos 5 concursados. Eu acho isso muito para uma cidade como Antonina. O que eu questiono é o seguinte: esse dinheiro todo aqui, o vereador ele recebe mensalmente o salário dele em dia, pontualmente, né, ele recebe em dia o salário, ele não deixa de receber o salário. Nem os vereadores, nem os comissionados, e muito menos os concursados. Mas falta remédio na farmácia da prefeitura, falta um outro recurso de equipamentos no hospital, falta uma reforma no hospital, mas os salários dos vereadores estão sempre em dia. Então essas contradições que não só eu como jornalista questiono, mas a população de um modo geral questiona. Os salários dos professores municipais, muitos reclamam
dizendo que são salários baixos, então muitos reclamam por aumento, muitos professores reclamam não só por aumento de salário, por melhor estrutura, melhores condições para poderem lecionarem, para poderem aplicar da melhor maneira possível as matérias para os alunos municipais. Também alguns ônibus escolares encontravam-se em condições precárias. O governo do estado doou alguns ônibus melhores, até com ar-condicionado, aqui para as escolas aqui de Antonina, e também para levar os estudantes até Paranaguá, os estudantes universitários, né, que vão até Paranaguá. Mas a pergunta que eu faço, justifica toda essa despesa da Câmara dos Vereadores numa cidade pobre como a nossa, enquanto existem outras prioridades? Porque eu sei que vereador só tem duas funções, que é legislar e fiscalizar, nada mais que isso. Então o vereador em campanha que chegar para você e falar, ó, eu vou arrumar a tua rua, eu vou iluminar o teu bairro, eu vou fazer isso e aquilo, não. Isso vem do executivo. E daí vai para a Câmara para ser aprovado ou não o orçamento para fazer isso. Mas a ideia vem do executivo. O vereador ele tem que legislar, e legislar o que é? Fazer algumas leis que se adequam, né, se adequam à lei orgânica da cidade, que é a Constituição da cidade, a Constituição Municipal, e fiscalizar o executivo, os gastos do executivo, aprovar projetos ou não aprovar, e justificar por que foi aprovado ou por que não foi aprovado. Essa é a função do vereador. Então eu acho que a Câmara Municipal aqui de Antonina, ela gasta muito, é um custo-benefício muito, um custo-benefício baixo, né? Praticamente não há um custo-benefício que justifique, né, esses valores altos que a Câmara tem com pagamento de salários e diárias para os vereadores. Mesmo porque muitos cursos aqui para os vereadores são cursos que eles tinham que ter antes de serem vereadores. Esses cursos aqui de legislativo, de leis, de como fiscalizar isso e aquilo, a devida função dos vereadores, eles tinham que ter esses cursos antes de... tinham que ser obrigados a ter esses cursos antes de se candidatarem a vereador, antes de assumirem como vereador. Não depois que ele assume como vereador que ele vai aprender a ser vereador. É isso que eu questiono, pois tem vereador aqui que foi reeleito e está fazendo curso praticamente para aprender a ser vereador, sendo que ele já teve um mandato de vereador e está fazendo outros cursos de... Ele pode falar que é aperfeiçoamento, mas não são cursos ou aperfeiçoamento ou atualização. Aprender o que um vereador faz. Quer dizer, ele tem que se eleger primeiro para ele poder aprender a ser vereador. Eu acho isso errado. Essa é a opinião aqui do jornalista Luiz, não só do jornalista, mas também do cidadão Luiz Jorge Mussi Filho. Beleza?